Estamos iniciando mais um podcast. Na verdade, Descomplica Cast, né, doutora Larissa? É verdade. Eu sou Sandra Grassi. E o Larissa Jabor. E estamos aqui fazendo um podcast voltado para vocês, estudantes de direitos, bacharéis, advogados de início de carreira. E o nosso entrevistado de hoje é, claro, o doutor Vitor Silvares, não é isso? Isso. Ele é procurador-geral aqui do município de Vila Velha. E olha a honra, né, doutora Larissa? Nossa, quanta responsabilidade de entrevistá-lo, É né? verdade. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Vamos descomplicar hoje aqui? Com certeza, Sandra, Larissa, a ideia é essa. É verdade, gente. Olha quanta honra. E a gente vai estar fazendo a primeira pergunta, né, doutora Larissa? Sim. Querendo saber, lógico, você aí de casa, vocês que estão aí nos assistindo, com certeza estão curiosos por que o doutor Vitor escolheu essa profissão. Ele vai contar um pouquinho em relação à questão da procuradoria. E depois a gente vai entrar nos projetos aqui do município de Vila Velha, que são muitos, né, doutora? Isso. Conta pra gente, doutor Vitor, como que foi, assim, a sua vocação, né, sua vontade de ingressar no curso de Direito, na verdade. Vamos começar lá do início primeiro, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente faz essa escolha, a gente é muito novo, né? Assim, 17 anos é muito novo para tomar a decisão de carreira da vida. Eu sempre gostei de ler, de estudar, de debater, e via no direito ali uma profissão em que eu tinha um leque de possibilidades de atuação, né? Eu poderia fazer concurso público para ser magistrado, promotor, procurador, poderia advogar, que é uma carreira fantástica, né? Muito bonita, defender as pessoas. Enfim, poderia ter uma gama de escolhas na profissão. Então, o fato de eu gostar de estudar, né, de gostar de ler e a vontade de também servir me tocou muito nessa escolha lá quando eu tinha 17 anos de idade. Já nasceu com o seu propósito aí dentro de você, né? Porque a gente está aqui realmente para servir, né? Verdade. A gente está aqui, na verdade, nós somos a passeio. Estamos aqui para fazer algo pelo próximo, né? Exatamente. E durante o curso, como é que foi? Se apaixonou por alguma matéria? Pensou que ia atuar em uma área diferente da que você atua hoje? Então, durante o curso, eu me apaixonei por processo civil, né? Acabei fazendo um estágio no escritório de advocacia, depois estagiei no Fórum de Vila Velha, ali comecei no cartório, depois fui para o gabinete, fazia minutas de decisão, me apaixonei mais ainda pelo processo, pelo direito, né? E ali foi me encantando essa vontade cada vez mais de poder estar militando, né, nessa área nossa. Eu acabei seguindo uma carreira de forma muito natural na área pública. Né? Eu acabei sendo convidado com só 23 anos de idade, recém-formado, fui convidado pelo Esbarro do Maurílio de Abreu para ser assessor de nível superior, na época, para assuntos jurídicos. Eram 3 cargos de principais assessores jurídicos. E a gente está falando em que ano? Para quem está assistindo aí ter noção. Estamos falando aqui de 2005. Viu, né? gente? 2005. Não estou pedindo para ele falar a idade dele, não. Mas eu posso falar, com 23 anos. Tá vendo? Enfim, eu comecei lá, assessoria Esbarro do Maurílio, em 2005. Fui assessor até 2009, em abril de 2009, e recebi um convite do meu ex-professor de Direito Constitucional, professor Jader Guimarães, que à época era procurador-geral do município de Vitória, me convidou para ser o subprocurador-geral em Vitória. Confesso que foi uma decisão difícil, né? Você está ali um pouco na zona de conforto, assessorando, né? Estava para casar, eu ia casar um mês depois, enfim, acabei tomando a decisão de ir para esse desafio em abril de 2009 e casei em maio, né? Assim, imagina a quantidade de mudança na vida de uma pessoa. Verdade. Mas vai dar certo, né? Vamos trabalhar, enfim. E deu certo, fiquei lá com o professor Jader, né, como subprocurador, de 2009 a 2012. Acho que fizemos um bom trabalho em Vitória, com muita modéstia. De lá fui convidado, em razão desse trabalho, para ser procurador-geral lá na Serra, em 2013, na gestão do prefeito Aldifas. Não o conhecia, fui indicado pelo trabalho que fiz em Vitória. Acabei ficando 8 anos, aliás, fui o único secretário que fiquei na mesma posição por 8 anos na gestão inteira. Né? E lá, realmente, eu aprendi muito com o Aldifas, mas na prática, a ser gestor, a me capacitar mais, né? Cada vez melhorar, aperfeiçoar. E acabei ficando 8 anos lá, saí de lá em 2020, final de 2020. Também fui convidado pelo prefeito Arnaldinho Borgo, em dezembro de 20,
para assumir o cargo de Procurador-Geral de Vila Velha. Também não conhecia o prefeito, Arnaldinho Borgo, também pelo trabalho da Serra, né, veio esse convite. Tinha outros convites já para outros municípios muito interessantes, mas eu confesso que trabalhar na cidade que eu nasci, que eu moro, que eu tenho um carinho especial, tocou meu coração e eu fiz a opção de ficar aqui em Vila Velha, poder ajudar um pouquinho a nossa cidade. Com certeza. Quero até deixar um abraço aqui, né, para o nosso prefeito, está fazendo um belo trabalho aqui em Vila Velha. Inclusive, quero convidá-lo, né, para participar também aqui do nosso podcast, né, doutora Larissa? Nossa, tenho será certeza uma que, honra. né, vamos escolher aqui bastante informação boa dele, né, assim como do doutor. Já deixo parabéns pela sua trajetória linda e maravilhosa, porque quem planta colhe, né, gente? Não tem jeito, não tem escapatória, né? Seja para o lado bom, seja para o ruim, não tem jeito, né? É verdade. É bíblico isso. Uhum. E dessa sua jornada, o que mais te marcou aí nesses anos, nesses municípios? Eu sei que, claro, que o doutor fez uma bela gestão, aprendeu muita coisa, todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Com o próximo, com os nossos erros, com os erros dos outros, mas eu tenho certeza que alguma coisa nessa trajetória sua aí te marcou. O que o doutor pode trazer pra gente aqui, para quem está lá nos assistindo, em relação a essa experiência? Porque a gente está aqui para motivar e transformar também a vida das pessoas, né? A gente está aqui para levar informação, mas também para que quem está lá nos assistindo possa se motivar e falar assim, olha, gostei, eu acho que eu vou seguir esse caminho. Olha, Sandra, Larissa, tiveram várias marcas realmente, assim. O que mais me marcou como pessoa, como eu já falei no início, foi essa vontade de servir, sabe? De você fazer o bem, de poder ajudar as pessoas, ajudar o município, transformar uma cidade, transformar realidades, né? Então, isso é a principal marca que eu levo ao longo desses anos aí para minha vida. Eu sempre falo com a equipe que eu trabalho, eu sempre tive liberdade, pelos prefeitos que trabalhei, de escolher equipes técnicas, né? Porque se você não tiver uma boa equipe também, o trabalho não vai dar certo. Eu falo que técnica com união, a chance de dar certo, lógico, e comprometimento, a chance de dar certo é 99%. Né? Temos que trabalhar duro, é claro. Mas a principal marca é essa, é servir as pessoas. Na gestão, eu tenho outras marcas que eu falo muito para a nossa equipe, a gente precisa fazer história, fazer diferente, inovar, né? Trazer tecnologia, porque o mundo hoje ele é tecnológico, não adianta fugir dessa realidade, né? E a inovação a gente precisa estar criando, ainda que erre, faz parte da vida errar. A gente precisa tentar, né? E com essa forma de pensar, o que a gente trouxe para mim de marcas significativas, e eu vou falar um pouquinho agora já da Procuradoria de Vila Velha. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha uma procuradoria que eu falo que era uma procuradoria reativa. Ou seja, vinha a liminar, vinha a decisão, primeiro vinha a porrada, para depois ela correr atrás. Né? Não sabia não tinha como gerenciar processos, que era tudo físico. Não trabalhava com nada preventivo. Não tinha um trabalho preventivo, sabe, Larissa? Então você estava sempre correndo atrás. Apagando incêndio, né? Apagando incêndio, correndo atrás, correndo para cumprir a liminar, correndo para tentar reverter uma decisão desfavorável. E a gente começou a trazer uma mudança de cultura para cá, ainda sem sistema. Né? Eu gosto de trabalhar com a prevenção. Então, de início, o que eu já fiz como gestão? Coloquei uma pessoa da minha confiança para todos os dias olhar o PJE, o site do Tribunal de Justiça. Quando entrava um processo novo lá com relevância, antes de chegar no gabinete do magistrado, eu já tinha conhecimento. Eu já me preparava. Quando chegava no gabinete, eu já ia despachar. Ou já pedia, abre o prazo para mim, excelência, eu quero me manifestar por escrito. Então, a gente chega antes da liminar a ser decidida. Sim, então, fizemos, lógico, assim, é um trabalho que dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Todo dia tem que olhar o sistema 3, 4 vezes por dia, tanto primeiro grau quanto segundo, porque às vezes você ganha uma liminar, né, foi indeferida, mas a outra parte vai recorrer, então você precisa fazer esse trabalho no tribunal. Sim. E eu falo que a gente tem que levantar a bunda da cadeira e correr atrás, né, nós advogados públicos, privados. Faz toda a diferença, você ir lá explicar por que né, tomou aquela decisão administrativa. O papel muito frio, né? Exatamente. Então, esse contato tete a tete é importantíssimo. Exatamente, Larissa. E aí nós trouxemos, além dessa mudança de cultura, nós trouxemos a principal ferramenta de gestão nossa, que é um sistema de gerenciamento de processos. O que esse sistema faz? Ele faz praticamente tudo.
né, a gente tinha um problema grande lá de ajuizamento de execuções fiscais, ou seja, de cobrança dos créditos do município. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 foram ajuizadas 514 execuções fiscais. 2020, último ano da gestão passada. Nesse ano, até 16 de julho, nós já ajuizamos 2.158. Nossa. Mas por que isso? Porque qual é essa mágica? É o sistema. Sim. Hoje eu peticiono em massa, em lote. Então eu pego lá... Eu estou integrado com o sistema tributário da finança. Então eu puxo a CDA, o crédito do município já vem via sistema para mim. O meu sistema já prepara automaticamente a execução fiscal e como nós somos pioneiros também em integrar com o PJE e com o TRF da 2ª Região, Tribunal Regional Federal, hoje eu já gero essa petição, já cai lá, então eu faço um lote de 200, 300 execuções, cai tudo uma vez só lá no PJE, ou seja, eu tenho uma agilidade pelo sistema hoje gigante. Né? Com o sistema eu controlo os prazos processuais. Né? Então, os procuradores hoje, todas as comunicações são dentro do sistema. Entendi. Esse sistema é da prefeitura, só para as pessoas entenderem, eu ia até entrar nesse adentro aqui. Boa pergunta. Esse foi um sistema que nós contratamos, foi uma prioridade. Né? Na época eu perguntei ao prefeito Arnaldinho, eu preciso contratar um sistema. Ele falou, está esperando o quê, meu filho? Vai atrás. Inclusive, né, doutor, fazendo esse paralelo, já que a doutora Larissa aqui perguntou, o município de Vila Velha, pelo que eu sei, salvo engano, né, que o doutor está aqui para me corrigir, foi um dos primeiros municípios a colocar o sistema na gestão eletronicamente, não é isso? Isso é um outro projeto grandioso, eu vou falar já em seguida. Mas já para fechar, em 2021 eu chamei os procuradores efetivos, falei, olha, eu quero contratar esse sistema. É nosso sonho desde 2016, os novos, né? Eu falei, eu preciso de vocês. Eu quero que vocês, efetivos, façam as visitas onde precisa ir, nos municípios, pesquise, monte a TR e nós vamos fazer um pregão eletrônico e vamos citar. E assim foi feito, esse trabalho em conjunto com os efetivos, licitamos e estamos com essa empresa lá desde setembro de 21. Um outro projeto impactante para nós, né, foi uma ideia que eu tive, levei ao nosso prefeito, ele acolheu imediatamente, que foi a gente trabalhar para digitalizar todos os processos judiciais. A gente tinha mais de 5 mil processos em papel. E o prefeito me cobrando que ele queria Vila Velha digital, essa Vila Velha do futuro, sem papel. Eu falei, prefeito, eu não consigo, eu tenho 5 mil processos em papel. E aí eu dei essa ideia para ele. Prontamente ele acolheu a ideia, fomos ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fábio Klein, juntamente com o desembargador Pedro Fel Rosa, coordenador desse projeto de reestruturação do judiciário na parte de tecnologia de informação. Levamos essa ideia, falou, olha, nós, município de Vila Velha, nós queremos fazer uma proposta para vocês. Nós queremos digitalizar todos os processos de Vila Velha, não são os nossos, nós temos interesse direto, mas também de todo o jurisdicionado. O município de Vila Velha, né, vai ter uma melhor qualidade, mais velocidade, agilidade desse processo. Então levamos essa ideia, ou a gente digitalizar, ou a gente entrar com mão de obra. O tribunal estava em uma fase de estudar como faria, estava com a experiência, pegando a experiência lá do TJ do Distrito Federal, e voltou com a experiência de que realmente eles tinham um maquinário que a gente precisaria só entrar com o pessoal. Nós somos pioneiros em fazer, dar a ideia e pioneiros em fazer a lei municipal que dá essa autorização para a gente firmar um termo de cooperação técnica, tanto para mandar a mão de obra para o judiciário, como até mesmo digitalizar, se fosse caso direto, contratando uma empresa. E aí, prontamente, foi acolhido isso no tribunal, nós fizemos o termo de cooperação técnica e prontamente iniciamos por Vila Velha. E o bacana disso, né, isso que eu falo, que inovar, como é que faz a diferença na vida das pessoas. Para todo mundo. Para nós advogados, né? Nossa, você imagina, você trabalha de qualquer lugar do mundo, né? Eu acompanhei essa implantação nos bastidores. Já deixo até meus parabéns, né? Obrigado. Sim, claro. A gente agradece também ao prefeito. Essa evolução é para todos nós, né? Para a advocacia de modo geral. Mas eu acompanhei nos bastidores esse projeto de vocês por causa do presidente Nefa, né? Sim. Da OAB de Vila Velha. Então, ele estava lá super ansioso, super animado com isso. Na verdade, ele ficou muito feliz e, inclusive, a gente ainda tem enfrentado algumas situações com a digitalização, porque a gente sabe que, às vezes, nem sempre tem o efetivo suficiente, né? Por mais que a prefeitura tenha muita vontade, o tribunal também, a gente tem ainda os limites legais, né? De pessoal, de técnico mesmo, né? Sim.
mas já avançou demais. Eu já fui beneficiada por esses processos, alguns meus já estão totalmente digitais e... Nossa, gente, né? É bem mais rápido tudo. Não tem um... A ideia é essa, era dar agilidade, era facilitar e... Economizar também, né? Querendo ou não, a gente... E economizar. Né? Economiza gasolina de sair da nossa casa, ou do escritório. Sim, porque sim. Só olhar um processo, só olhar uma folha, só olhar uma petição. Às vezes a gente quer tirar não tirou a cópia do processo inteiro por alguma eventualidade. Eu precisava lá olhar e tem que me deslocar. E hoje a gente já tem essa comodidade, né? De não precisar, fala que então, é uma economia. petição rápida, às vezes, né? Você vai fazer uma coisinha, uma folha. Sim. Você tinha que ir lá no fórum para protocolar uma folha. Verdade, mas foi pensando em todos. A advocacia, né? O presidente foi um parceiro nosso aí também, né? Junto com o tribunal. Colocou também mão de obra lá. Mas a ideia foi essa, era dar essa facilidade, né, para os advogados, advogados públicos e privados, e, sobretudo, para atender melhor aquele jurisdicionado que está lá, às vezes, há anos esperando, né, a tutela do direito dele ser decidida. E aí a gente sabe que o processo, né, ele movimentando de forma física, é muito mais lento do que o eletrônico, que tem um trâmite muito diferenciado. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se o doutor sabe, dentro do sistema. Porque eu estava analisando, chega para a gente analisar os arquivos do Google Drive. Sim. E aí eles ficam lá em nuvem, né? Existe alguma situação especial de pacto, né, de cooperação mesmo com a Google para poder arquivar esses processos ou não? Vocês pagam uma super nuvem? Não, Larissa, isso eu não vou conseguir te responder. Foi o Tribunal de Justiça que cuidou dessa parte da nuvem, né? Sim. Eu não vou te saber te responder realmente como que eles fizeram, mas realmente curiosa. É interessante. Eu imagino que tenham contratado, né? Um determinado capacidade de armazenamento, porque realmente os drives a gente tem que conferir lá e dar ciente concordar, né? São muito grandes. Meu Deus, porque eu uso o Google Drive também. E aí, essa semana, até o técnico que cuida dos meus notebooks lá falou assim, Larissa, você usa o Google Drive e tá para acabar o Google Drive. Aí eu falei, como assim? Eu com os processos todos na nuvem. Gente, aí eu fiquei meio desesperada. Eu lembrei do PJE, que é tudo no Google Drive, né? Exatamente. E para mim é bem mais prático. Os meus processos também ficam do escritório, né? Internos, eu arquivo tudo no Google Drive. É um adianto, mas eu fiquei preocupada com os nossos. Eu falei, imagina se alguém vai e deleta. Nossa, nem me fale. Né? Doutor Vitor, quero saber também em relação à questão da lei orgânica, né? Eu sei que tem há muitos anos aí, vocês estão na luta, né, para fazer essa lei em si, em relação à questão dos procuradores. Eu quero que o doutor conte um pouquinho pra gente. Sandra, esse realmente foi um projeto grandioso, né? Eu falo grandioso, assim, um projeto que os procuradores de Vila Velha clamavam há décadas por uma lei orgânica da Procuradoria, né? Você vê assim, Vitória tem a lei orgânica da Procuradoria há anos, a Serra há anos, Cariacica, Aracruz, Guarapari, enfim, né? A PGE no estado, enfim. A ampla maioria dos municípios tem uma lei orgânica da sua Procuradoria. Vila Velha não tinha. Então, nós entramos, e é uma lei complexa de fazer, não é simples, porque você precisa equilibrar ali, né? De um lado tem interesse da categoria, que é natural, de outro você precisa colocar as suas pitadas de gestão ali dentro, trazer esse equilíbrio. Então, é sempre uma lei que não é fácil, tanto não é fácil que ninguém tinha conseguido botar de pé e publicar, sancionar uma lei dessa. Né? Foi fundamental aí, eu tenho que agradecer mais uma vez ao prefeito Arnaldinho Borgo. Ele realmente, se o prefeito não tiver essa vontade de implementar um tipo de lei dessa, ela não vai andar para frente. E nós fizemos essa lei com muito equilíbrio, assim, trouxemos a categoria para dentro, para o debate, nossos colaboradores, nossos procuradores, alguns secretários para debater, debatemos com o prefeito. Né? Por que ela era tão importante para a Procuradoria? Que a gente precisava organizar isso formalmente, né? Assim, como é que é o organograma? Como é que isso funciona? O que um procurador faz? A atribuição dele tem que estar em lei, o Supremo já decidiu. Né? Como é que vão ser essas setoriais? Que eu cheguei lá, a gente colocou os procuradores trabalhando por matéria, para termos especialistas. Mas isso não estava no papel, precisava formalizar isso. Então, dentro dessa lei orgânica, nós trouxemos toda essa organização estrutural, né, de cargos, de atribuições, criamos ali o que a gente chama de chefe de núcleo, ou seja, os diretores,
São 4 chefes de núcleos que nós temos lá hoje, 4 diretores, que são procuradores efetivos que têm que ocupar essa função gratificada. Por que isso? Porque a hora que o Vitor passar, a hora que o procurador-geral passar, a Procuradoria precisa continuar, não dá para perder a gestão, né? Não dá para a gente ter aquela perda de memória. Então, hoje eu tenho lá uma diretoria administrativa, uma judicial, uma fiscal tributária e uma de demandas coletivas, que o município de Vila Velha tem um enorme número de demandas coletivas. Cada um com um procurador, nós estamos capacitando essa turma para virar gestor. Ele vai continuar sendo procurador, mas ele vai passar a fazer a gestão de procurador também, de pessoal. Vai ter tudo isso na mão, ou seja, quando o novo procurador-geral chegar lá, além do sistema que vai dar todas as informações para ele, ele vai ter lá um procurador, diretor, que vai saber tudo daquela área para falar para ele, que vai cuidar, tratar das demandas prioritárias. Então, nós fizemos assim, trouxemos essa inovação, essa criação dentro da lei, que foi algo, para mim, em termos de gestão, muito importante para a continuidade da gestão da Procuradoria de Vila Velha. Né? Criamos lá o Centro de Estudos Jurídicos, também não existia no município. Essa criação do Centro de Estudos é para quê? Para qualificar nossos procuradores, nossos servidores em geral. Não só para, vamos qualificar o procurador, sim, mas vamos qualificar os servidores de Vila Velha, sabe? Tem a nova lei de licitações chegando, vamos fazer um curso, estamos lá com o nosso diretor já em desenvolvimento. Esse é um projeto, nós estamos em desenvolvimento, né? É importante a gente falar aqui que é um projeto grandioso de qualificação, que o servidor às vezes reclama, não fui qualificado. Então nós estamos lá, criamos esse centro pensando exatamente nessa qualificação. Assim, é uma lei que traz, a gente criou lá também o núcleo de conciliação. Hoje eu tenho um núcleo lá com procuradores efetivos, com o sub participando como presidente, porque a gente vem trabalhando para quebrar aquela cultura da judicialização. A gente precisa agora... Acho ótimo, fantástico. Não é? A gente estava conversando disso mês passado. A gente precisa agora, e Vila Velha tinha uma cultura data máxima vênia ruim nesse aspecto. Não era de conciliar, era a cultura de litigiosidade, o que é ruim. Né? Assim, o novo Código de Processo 2015 trouxe todas as balizas para a gente, né, chegar nos acordos, enfim. Inclusive fiz um curso lá de mediação junto ao TJ, hoje eu já sou mediadora. Quando a gente parabéns. iniciou o podcast eu ainda estava em formação, mas agora eu já sou. Que bom! Nossa, ótimo. Muito bom. Parabéns. Na verdade, os advogados assim, têm uma visão diferente, né? Porque, na verdade, quando a gente iniciou na faculdade, a gente inicia na faculdade, a gente inicia a aprender a litigar. Verdade. Né? Nós somos treinados. Em nenhum momento na faculdade a gente, né, tem alguma disciplina voltada para a questão extrajudicial, né? Vamos dizer assim. Não tem nenhuma na faculdade. Então já fica a dica aí, né? Para as faculdades iniciarem com algum... Incluir, né? Incluir na grade alguma matéria voltada para a mediação em si, já que está lá no código, né, também. Então, gente, só façam, né? Sandra, fantástica a sua observação. Realmente, eu fui treinado para litigar. Olha, exatamente. Se a decisão tiver omissão, obscuridade, contradição, você embarga, depois se não mudar, você agrava e vai embora. É agravo interno. A gente foi treinado para isso. Realmente as faculdades têm que ter essa nova visão do direito, da sociedade, né, e mudar essa perspectiva. Sim, colocar uma cadeira de mediações, técnicas de mediações, de conciliação. Mas é até mais humanizada mesmo, né? A advocacia também. Agora ela é mais empática. Eu vejo dessa forma, né? Então a gente sempre tem que pensar além do papel, né? A gente também tem que pensar nas pessoas, nas partes envolvidas, né? E para isso eu chamo a atenção, como o doutor está falando, né, em relação à questão da capacitação dos procuradores, né? Os colegas advogados também precisam se capacitar em relação à questão disso, sabe? A gente tem feito, né? A gente até comentou um pouquinho aí da doutora Larissa, eu tenho feito algumas audiências que o advogado parece que vai me engolir, vamos dizer assim. A gente encontra muito isso. A gente encontra ainda muito isso. A gente está tentando, né, desmistificar essa conduta tão, vamos dizer assim, combatente, né? Claro que a gente está ali para defender nosso cliente, os interesses dos nossos clientes, mas muitos colegas ainda são, vamos dizer assim, eles entram numa seara que parece que é pessoal, né? Quando sai da sala de audiência, já vira a cara para você, já não quer mais falar com você, sendo que a gente acabou ali a audiência, a gente tem que seguir, né? E assim vai, né? E a gente acredita muito meu lema, eu sempre falo com a Alessandra, é a união da classe. Com certeza. Concordo. Porque não tem como ter uma advocacia valorizada se nós não formos unidos. Exatamente. Porque a gente tem que estar empenhados no mesmo objetivo. Com certeza. Né? Com certeza. E a gente sempre vai trazer aqui no podcast, porque o nosso lema aqui no podcast é esse. Né? A gente vai trazer essas questões da mediação em si, do extrajudicial,
Pra gente, porque a cada dia, quando a gente fala um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, então vai entrando, né, na cabeça das pessoas e, pô, olha, eu acho que eu vou por aí. Às vezes falta uma informação, às vezes alguém desconhece alguma informação, ou tá sempre, como a gente, né, comentou aqui, todo mundo foi ensinado a litigar. E é bem mais rápido, né? Vamos Sim, falar, a via extrajudicial, ela é menos desgaste de tempo. Sim. E também físico, mental, emocional das partes. Sim. O Sandra e Larissa, se me permitiram, eu queria até dar 2 exemplos. Aqui a gente já fez algumas conciliações judiciais, mas tem 2 que assim, foram impactantes. Né? Nós temos um acordo com o Ministério Público Federal da questão do sombreamento das praias de Vila Velha. Nossa. Né? É uma demanda que vinha há anos na Justiça Federal. Né? Depois de anos, sentença, estava em recurso de apelação TRF. Né? Nós dialogamos lá com o Procurador da República, chegamos no meio termo, fizemos um acordo, ou seja, hoje toda a orla de Vila Velha ela pode fazer sombra até às 16 horas. Né? Então, assim, a sentença era 17, a gente propôs 15, chegamos em 16. Porque o que já foi construído também não tem como não dá mais pra retornar, gente, né? E o interessante disso, nós consolidamos, protegemos agora a orla assim, isso virou matéria nacional, na Folha de São Paulo. Assim, olha como é que... E a pergunta que foi feita lá pela repórter é assim, olha, por que vocês não fizeram esse acordo antes? Eu falei, olha, eu estou aqui tem alguns meses, só que eu cheguei na Procuradoria e o prefeito também. Né? Mas assim, só como é que é relevante, né, um acordo. Outro acordo impactante que nós fizemos com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, junto à Câmara, o Sejusc lá, no Tribunal de Justiça, também o processo já tinha sentença, tinha apelação, foi sobre a zona de amortecimento do Parque Natural de Jacarenema. Né? Ali tem um imbróglio grande. Muito importante esse parque, inclusive. Fazendo uma adentro, a doutora Larissa é presidente da Comissão de Direito Ambiental aqui de Vila Velha. Então tem boa notícia para você, tá, Larissa? Eu vou falar já. Mas nós fizemos um acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, né? Porque lá não podia se licenciar nenhuma atividade. Nós temos o baixo, o médio e o alto impacto. A gente não podia licenciar nem baixo, nem médio, nem alto, nada. No acordo, imediatamente já ficou liberado, nós estamos falando de 58 quilômetros, essa zona de amortecimento. Sim. Ou seja, 27% do território de Vila Velha não se podia fazer nada. Com o acordo, a gente já conseguiu a liberação imediata de poder conceder as licenças, lógico, né, observando a legislação, de baixo e médio impacto. O alto ficou condicionado, e aí nós estamos trabalhando firme, já vai iniciar em pouco tempo, o prefeito vai dar ordem de serviço, para a gente cumprir lá o que a gente combinou nesse acordo, que é o quê? É fazer um centro de educação ambiental ali na entrada de Santa Paula, nos lotes ali, já estamos desapropriando, né? Fazer uma polícia ambiental lá também, estrutura para a polícia ambiental, enfim, para proteger o Parque Natural de Jacarenema e para ir ali também virar uma atividade, às vezes da escola, para a criança ir lá, poder conhecer, ter uma estrutura. Então, olha como é que um acordo... Entendi. Até mesmo criar uma memória afetiva nas crianças, né? Que hoje em dia só fica enclausurado dentro de apartamento. Exatamente. Porque lá a gente tinha preocupação do manejo de fauna e flora, né? Porque tem alguns animais ali... Sim. Exóticos, né, espécies silvestres, e a nossa preocupação justamente era com esses animais, possíveis animais em extinção ali na região. Então, até hoje, eu não sei se você pode me responder essa pergunta, mas até hoje a gente tem dúvidas de como se vai ser feito o manejo desses animais, entendeu? Se vai ser direcionados para outro local do município. A nossa preocupação muito era com os animais silvestres da região, de verdade. Então, assim, já tem lá o serviço, a Secretaria de Meio Ambiente já tem esse serviço de manejo, já faz esses atendimentos. Né? A gente tem lá, ao mesmo tempo que a gente quer desenvolvimento, a gente fala do desenvolvimento efetivamente sustentável. Sim. Então, assim, esse cuidado com o animal, com a natureza, para nós é prioridade. Tanto é que esse centro de estudo e a Polícia Ambiental vem justamente para trazer mais proteção para o Parque Natural. Sim. Né? Esse trabalho com os animais, realmente a Secretaria de Meio Ambiente já vem fazendo ele
já há algum tempo na cidade inteira, não só em Jacarenema, em Mantegueira, né, no Sítio Batalha, que vai ser um outro parque urbano super bacana, que o prefeito já iniciou a execução. A gente não tem parque urbano na cidade também. Não tem mesmo. Né? Enfim, também está lá como uma prioridade nossa. Porque era a única preocupação, de fato, que a gente tinha em relação a isso, porque chega essas demandas, às vezes, para a comissão, né, de direito ambiental, e aí a gente busca, eu tenho um contato muito próximo lá com o Celso, né? Celso. Que é da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu sempre procuro o Celso. Celso, como é que tá isso? O que é possível, ele me fala, o que não é. Às vezes, a gente tem que ir olhar processos administrativos para ver como é que está o andamento, se foi feito estudo de impacto ambiental, tudo isso, às vezes, a gente faz. Sim. Mas tem coisa que a gente não alcança, né? Então, assim, até quando o Ministério Público já está atuando, aí, geralmente, eu falo, já tem Ministério Público intervindo. Não cabe mais eu entrar em qualquer outro debate. Sim. Mas é bom saber. Com certeza. Aproveitando que a gente está falando aí um pouquinho em relação à questão, né, da questão ambiental, eu já quero dar parabéns, né, ao prefeito também, novamente, né? Tem feito um bom trabalho aqui com a gestão em Vila Velha. E a gente não vê mais as praias sujas como antes, né? É verdade. Não sei quantos anos você mora aqui, mas antes, gente, a praia ficava um lixo final de semana. Claro que também é uma questão educativa das pessoas, isso é óbvio, né? A prefeitura vem fazendo esse trabalho educativo também, mas as praias... lixeira. Vila Velha não tinha lixeira. Era outra observação, verdade. Sim. A gente agora está com várias lixeiras, né? Então, isso já ajuda muito as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa até quer jogar fora, mas fica levando aquilo na bolsa, coisa muito suja, às vezes não consegue, né? Verdade. E por preguiça... A lixeira veio para facilitar isso aí, para essa pessoa que, às vezes, não quer carregar, já coloca ali. Ainda fazendo um adentro aqui em relação à questão ambiental, né? Aproveitando que a doutora Larissa está aqui e o procurador. Em relação à questão, vou voltar à questão dos animais na praia, gente. Eu sei que a praia já está limpa e tudo mais, todo mundo quer passear com seu cachorro, mas eu ainda faço o adentro em relação a algumas pessoas que passeiam com seus cachorros sem a coleira, né? Que também deixa fazer as necessidades na praia. Não pode, não, viu, gente? Não, mas assim, é porque antes tinha um grupo, eu não sei se na gestão anterior, né? De pessoas que buscavam a liberação de cães na praia. E eu não sei se isso chegou para você, essa demanda. Não chegou, não, Larissa. Eu posso até olhar isso lá, se for o caso, a gente até conversar com a secretaria para, se for interessante, reativar esse grupo. Porque tinha assim, a busca não era para liberar toda a orla. É porque alguns cães, eu estava até explicando, acho que para a Sandra da outra vez, alguns cães, eles têm esses cães de rua, mas a gente tem cães de pessoas mesmo que eles fazem, às vezes, fisioterapia na praia, porque às vezes a pessoa não tem condição de cochear na piscina, alguma coisa. Então, tem gente que leva para esse tipo de exercício. E pela legislação hoje de Vila Velha, é proibido animal na praia, né? Na areia, é proibido. A gente sabe que tem várias pessoas vão com os animais na praia, mas é proibido. Então, eu participei na época, porque eu também sou conselheira de bem-estar animal. Sim. Eu participei na época de algumas reuniões para tratar desse tema, porque era delicado, que ao mesmo tempo que a pessoa quer ter o direito de ir com o animal, né, até a praia, tem gente que também se sente incomodada, e aí como mitigar isso aí, entendeu? Sim. Eu acho que é uma boa discussão para a gente levar lá para a Secretaria, para a Secretaria de Meio Ambiente, para a gente tentar achar um caminho que seja equilibrado aí, né? Você fala, já aproveitando essa questão de pet, você vê que a cidade mudou nesse ponto também. Muito. Você olha lá perto da Praça Ciclista, tem um pet. Você olha ali no antigo boliche, que é uma área pública onde o boliche estava. Nós retomamos essa área. Sim. Né? Tem lá também um parquinho. Né? Embaixo da ponte ali, também tem um pet com um parquinho. Sim. Então, assim, essa cultura do pet a gente trouxe, porque é a realidade das pessoas, onde as pessoas vão com os cachorros, né? Assim, para eles poderem também correr, né? Brincar. Isso espalhou na prefeitura, não, no município afora, né? Os parquinhos, os pets, por aí afora, o prefeito realmente está humanizando mais a cidade, cuidando das pessoas, mas também cuidando dos animais, né? Verdade, estão de parabéns. Né? Não, e principalmente tem que parabenizar mais uma vez a prefeitura em relação às castrações, né? O programa POCA. Sim, o POCA tem sido sucesso. Tá bombando, né? Animais em situação de rua, animais comunitários e em pessoas, né, em condições
menos favorecidos, né, financeiramente. Então, está ajudando muito, porque eu tenho muitas protetoras nessa situação, né? Sim. Que elas têm muitos animais, mas não conseguem doação suficiente para castração. E aí sim a gente conseguir um controle efetivo da população de rua, né? Sim. Além disso, você olha as praças, você pega aquela Agenor Moreira ali em Itapuã, né? Tem um PET também, foi reformada a praça, as pessoas estão se apropriando das praças agora. Assim, isso é muito bacana. Sim. Eu vou com minhas filhas lá, né, olhar, brincar. Às vezes passo, né, indo para o trabalho, como que mudou a vida das pessoas, a realidade das pessoas. Né? A gente assim, tem quebrado muitas culturas aqui. A gente fala do... Assim, tinha uma cultura também um pouco, às vezes, de invasão de área pública. Eu dou como exemplo ali aquela rua Humberto Serrano. Ali também próximo a Agenor Moreira. Você desce a praça, vira à direita. Ali tinha em cima da rua um lava-jato há mais de 20 anos. Era rua pública. Nós, da Procuradoria, orientamos administrativamente, né, o secretário se valer do poder de polícia, com base na auto-executoriedade do ato administrativo, e tirar esse lava-jato. E hoje tem uma rua lá para as pessoas. Sim. Então, assim, essa cultura que não é fácil, porque você esbarra, né, em interesse nas pessoas, mas assim, a gente precisa pensar na coletividade. Então, essa cultura a gente trouxe para Vila Velha também, de combater invasões de área pública e retomar efetivamente essas áreas públicas que pertencem a nós, né, a toda a coletividade do povo vilavelhense. Perfeito, estão de parabéns. E aproveitando também o ensejo que a gente estava falando um pouquinho em relação à questão da gestão, processos eletrônicos, né? Eu quero que o doutor fale um pouquinho em relação à questão de um projeto, salvo engano, né, que o doutor está desenvolvendo, não sei, em relação à questão da inteligência artificial. Pois é. Esse aí é a menina dos olhos de ouro. Né? E eu quero também falar, para não me deixar esquecer, tá, gente, em relação à questão do seu livro, que eu sei que o doutor tem um livro aí publicado também quero adentrar nessa matéria. Claro. Tá bom? Mas a inteligência artificial é um trabalho que a gente está lá agora como prioridade número 1, né? Para o quê? Para facilitar ainda mais o trabalho do procurador. Você pega, por exemplo, na saúde, você tem um número enorme de demandas de fraude, um número enorme de demandas de medicamento, né? Demandas repetitivas. Então, qual a ideia da inteligência artificial? O próprio sistema já produziu uma peça ali em resposta, ele já fazia a leitura daquela petição inicial e já apresentar uma sugestão de peça pronta ao procurador, uma contestação, uma manifestação. E a gente está na fase de testes, os próximos 30, 40 dias agora a gente vai ter esses testes mais, né, aprofundados, e a gente está na expectativa de muito em breve, ainda esse ano, a gente já iniciar. Eu sei que é arrojado falar desse ano, que é um trabalho complexo lá com a equipe, mas eu estou muito animado ainda esse ano a gente conseguir colocar mais esse instrumento de pé para os procuradores. O que acontece com isso? Eu ganho tempo e qualidade do procurador. Eu libero o procurador daquele trabalho de repetição e ele vai trabalhar com mais tempo naquele trabalho mais complexo, naquele trabalho artesanal. Né? Vila Velha, a gente tem uma realidade aqui de ações civis públicas, por exemplo, assim, surreal. Vou falar aqui que você pega, comparado de Serra e Vitória, não tem um terço do que Vila Velha tem. Municípios que eu passei. Nós herdamos aqui 176 ações civis públicas. Nossa! Sabe, eu tive que criar, dentro desses diretores, um chefe de núcleo, um diretor de demandas coletivas. Porque o problema em Vila Velha é tão grande, né, fruto de anos, né, anos de gestões, enfim, que foram deixando. E aí tinha que fazer uma reforma num determinado equipamento público, né, tinha que botar outro para fazer uma construção de outro, e por aí afora as demandas, fazer regularização fundiária, infraestrutura. Isso foi ficando. Não se cuidava, não se tratava. Eu herdei aqui, eu fiquei apavorado que eu herdei aqui no município sentença com trânsito, em cumprimento, há 12 anos sem cumprir. Nossa! Assim, eu sempre fui muito cuidadoso para nunca deixar de cumprir uma liminar, uma decisão, transitado de julgado, em cumprimento. Então, você fica apavorado, você fala, gente... É assustador mesmo. É assustador. Você pegar, e tinha essas outras, requisições do Ministério Público não eram respondidas, que a gente herdou só na saúde mais de 200. Fizemos fazer mutirões para responder, restabelecer, isso é muito importante, lógico, de forma republicana, as relações institucionais com os órgãos de controle, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Judiciário,
Então, assim, com a advocacia, né, trouxemos a advocacia para perto, porque advogado público e privado só muda o nome, a atividade é a mesma. Assim, enfim, essa parceria que nós tivemos tanto com a OAB estadual, com o presidente Risco, como aqui com o NEFA, na municipal, assim, só nos ajudou um ao outro. Então, nosso trabalho, eu falo que é muito isso. E aí, eu vou até aproveitar para fazer até um registro aqui. Há um mês, mais ou menos atrás, um pouquinho mais, eu fui ser homenageado, eu e o prefeito Arnaldinho, nós fomos ser homenageados num fórum em Campinas. O prefeito não podia, eu fui, recebi a homenagem lá e recebi a dele. E lá uma das palestrantes, ela falou exatamente que assim, nós, procuradores, nós, cientistas do direito, né, nós precisamos também ter competências e habilidades, que também a faculdade não treina a gente a fazer relação institucional, que é fundamental. Né? A faculdade ensina mal o direito, né? Então, assim, o procurador não basta ele ser um teórico, não adianta. Verdade. Tem que ser uma pessoa que tenha sensibilidade ali na ponta de um contribuinte que você vai atender, de ter a sensibilidade, né, de atender ele. Ainda que às vezes ele chega bravo, lá, estou com a dívida. Você tem que ter a sensibilidade de acolher, né? Do acordo, você tem que ter a sensibilidade de ver o que é um bom acordo, mas dialogar, não ter o advogado como adversário do outro lado. Sim. Não é isso. O advogado do outro lado vai ser um colaborador junto com você para chegar no denominador comum. Porque se um ou outro não tiver essa visão, a gente não vai conseguir chegar nesse denominador comum. Então, assim, ela até deu um exemplo, ela falou, gente, como é que vocês contratam? Todos os municípios fazem concurso. Por exemplo, ela falou, de professor. Aí eu falei, sim. Várias etapas, bonitinho, beleza e tal. Algum de vocês já viu algum professor dar aula? Como é que você sabe que aquela pessoa, que às vezes é ótima teórica, para isso, ela tem essa habilidade para lidar com criança, essa habilidade de dar aula? Habilidade, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Tem que começar até para esses concursos, porque as pessoas às vezes não se encaixam naquilo que elas se proporam, né? A reflexão não pode ser mais teórica só. Sim. A gente tem que ter essa reflexão mais profunda, de criar, sim, mecanismos técnicos, enfim, para pensar, assim, como medir essas habilidades para você ter a pessoa na posição certa. A gente vê muito isso, até magistrados mesmo. Você vê que às vezes a pessoa não tem o tato suficiente para lidar com aquela situação. Geralmente até em audiência, e aí ele acaba sendo muito parcial, quando deveria, né, tentar ser o mais imparcial possível, né? Não transparecer tanta emoção. E aí a gente vê muito, né? Às vezes o magistrado atropelando, né, o processo, a situação, ou impondo uma vontade. Eu já passei por uma situação em audiência que eu fiquei 3 horas na sala de audiência porque o juiz insistiu que eu precisava fazer um acordo num processo criminal. E assim, a minha cliente já tinha sido violentada. E ela ainda ia ser obrigada a fazer um acordo que ela não queria, sabe? Então, assim, eu falei, eu não vou fazer. E ele falou, a gente não vai sair daqui enquanto você não fizer o acordo. Eu falei, então a gente não vai sair. E aí a gente ficou brigando um com o outro. Eu falei, como assim, excelência? Eu falei, sabe, a minha cliente já tá numa situação ruim, constrangedora, e ainda vem... E eu sempre primo pelo acordo, mas o caso ali não cabia, sabe? E aí essa sensibilidade que às vezes falta em qualquer profissional da área, que acho que vem muito por concurso, igual policiais também, né? Que a gente pensa assim, o cara ele tem que ter um controle, ele tem que ter um raciocínio voltado para aquilo. Não é todo mundo, eu sou filha de militar, né? Não é todo mundo que tem o ímpeto para aquilo, para aquela defesa. É assim também como os nossos colegas advogados. Tem advogado, conheço vários que não gostam de fazer audiência, que não gostam do tato com o cliente, gostam só de ficar no escritório peticionando. É complicado, né? Aí, pois é. Se comunica, né? Mas aí é exatamente isso. Quando você joga ele para audiência, é um desastre. Né? Ou ele vai estar ali brigando, ou ele vai estar displicente com alguma situação, porque cada audiência não adianta, né? É os mesmos fatos para cada... Vou dar um exemplo. A doutora Larissa está
tá com um processo idêntico ao meu em relação à questão de alguns fatos. Mas na hora da audiência, muita coisa acontece. Sim. Nenhum processo é igual ao outro na audiência. Na audiência é uma caixinha de surpresa. Verdade. É. Isso é verdade. Tem a unicidade também das pessoas envolvidas, né? Também. Cada um ali Depende também do o dia seu que o outro cliente é acorda, único. que o juiz acorda, ele não teve um dia bom, né? Então, tudo isso influencia, na verdade, né? Na verdade, o nosso emocional influencia em tudo. Verdade. Principalmente nas audiências. Se você não dormiu bem, se você não está bem com sua mulher, se você não está bem com seu filho, se você, né, passou a noite em claro, está doente, tudo isso verdade. influencia numa audiência. Esse Influencia exercício mesmo, a né? gente tem que fazer diariamente para ir Diariamente. pro trabalho com esse equilíbrio, né? Verdade. Porque realmente Eu vou fazer um influencia. paralelo falando em audiência. Eu fiz uma vez uma mediação. Eu sou uma pessoa muito elétrica, eu penso muito rápido, sabe? Você tá falando, já tô pensando em uma resposta, eu sou assim, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. E aí, nesse dia específico, eu estava como observadora numa audiência de mediação e em alguma situação eu acabei me intrometendo, vamos dizer assim, me intrometi, porque assim, eu acho que a gente, por mais que a gente está ali, né, numa sessão, se eu ver qualquer coisa que vá contra o menor, que vá contra a parte muito gritante, eu vou acabar abrindo a minha boca, sabe como? Eu sei que em algumas situações eu não posso intervir, obviamente a gente sabe do nosso papel, do nosso lugar, mas quando são situações às vezes um pouco gritantes, aí não tem jeito, até mesmo no balcão do fórum, algum tratamento com alguém, em algumas situações é de mim, eu vou intervir, entendeu? E aí eu acabei intervindo nessa situação específica, né? E recebi um gritão no meio da audiência. Eu não estava preparado para aquele grito, obviamente, né? Ninguém. E aí eu recebi um gritão, então eu contei até 10, eu usei. Ali eu tive um equilíbrio emocional gigantesco, sabe? Porque em outras ocasiões, bem lá atrás, era o toma lá na cá na hora, entendeu? E aquele dia não, eu respirei, me controlei, deixei aquela emoção passar e depois eu conversei no ouvido da pessoa, sabe? Mas não deixei de conversar. Ali na mesma ocasião, depois eu conversei com a pessoa, aí me pediu desculpa, ficou tudo bem. Ou seja, a pessoa também, ela também estava passando por um momento difícil na vida dela. Sim. Eu não sabia, as pessoas que estavam ali não sabiam, mas ela estava passando um momento difícil. Então, eu acho que misturou uma coisa com a outra, né? Ela já estava com a emoção à flor da pele, aí quando ela foi contrariada, né? Porque a gente não gosta de ser contrariado, né? Em algumas situações a gente não gosta. Então, quando a gente é contrariado, quando a gente é criticado, em algumas situações, obviamente que algumas críticas a gente faz para o bem mesmo da pessoa, só Sim. que a pessoa não está preparada para receber aquela crítica, né? Muitas das vezes a pessoa, você fala e ela não quer saber, né? É o que ela vai fazer e acabou. Claro que a vida ensina, obviamente. Mas aí a gente tem que estar preparado para esses momentos, porque igual eu falei, nenhuma audiência é igual a Sim. outra, né? Não, Sandra, sua reflexão é perfeita, porque assim, eu até cobro muito da minha equipe, né, as críticas construtivas, porque senão a gente não evolui, a gente não verdade, melhora, isso aí. sabe? Assim, se você não tiver essa humildade de receber as críticas e falar, poxa, aqui eu preciso melhorar. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei na procuradoria em Vitória, como subprocurador, eu tinha dificuldade de falar em público. Então, corri atrás, fiz um treinamento na OAB, na época com o Gobi, nosso querido Gobi, que, né, infelizmente nos deixou. Mas, enfim, fiz um treinamento lá, a arte de falar em público. E o que eu fiz? Fui treinar. Sim. Depois fui treinar. Fui dar entrevista, ia com aquele gelo na barriga e tal, fui treinar. Cada entrevista, antes eu fazia uma sabatina com a minha equipe, falava, me sabatina, o que o repórter pode me perguntar, né? Me preparar. Sim, com certeza. E acabava a entrevista, eu perguntava, gente, como é que eu fui? Ah, fui bem. Não quero saber o que eu fui bem, eu quero saber aonde eu preciso melhorar. Exatamente. Então, essa humildade a gente precisa realmente, cada um de nós termos, para a gente evoluir. Senão, imagina, esse advogado que não faz audiência, que não gosta, se ele não treinar isso, não fizer um curso, um aperfeiçoar, ele vai ficar o resto da vida sofrendo ou fazendo audiências que poderiam ser melhores, né? Que poderiam ter melhor resultado, ou não vai Na evoluir. advocacia, vai ficar sempre Exatamente. no mesmo local. E não vai evoluir como pessoa também. E a gente, às vezes, a gente fala muito do médico. Né? Ah, o médico cometeu uma barbeiragem, um erro. Não. Mas se o advogado também não tiver essa sensibilidade, às vezes fazer, né, um bom acordo ali, também é uma barbeiragem. Não, um erro nosso Um erro pode nosso. causar uma consequência gravosa, Sim. né? Que chama atenção, foi bom o doutor falar, chama atenção para os nossos colegas advogados que estão ali na sala. Eu já passei recentemente também por uma
uma audiência em que a outra parte, ela ficou com o ego ferido. A outra parte que eu falo é o próprio advogado, né? Fazendo um adentro aqui. E depois a gente conversou, claro, né? Que a gente precisa conversar, elogiar o trabalho do colega também, para ele se sentir reconhecido, né? Mas ele acabou não fazendo uma situação que era bom para o cliente dele por questão de ego. Entendeu? Então, chama atenção aqui para os colegas. Gente, parem com isso, porque você está ali, né? Se o seu papel, sua responsabilidade com o seu cliente, e aí, às vezes, por questão de ego, não fazer vai prejudicar o cliente por uma situação só que o cliente não sabe, obviamente, né? Por isso que eu estou chamando essa atenção aqui dos colegas. Gente, vamos ter mais responsabilidade, né? É a vida da pessoa que está ali nas nossas mãos. Então, quando a gente recebe nossa carteirinha, a gente já tem que refletir. Sim. Né? Humildade e grandeza Verdade. é sempre bem-vindo, eu falo. É verdade. Eu queria parabenizar você. Eu fiquei muito feliz, na verdade, muito contente de ver, assim, quanto você se preocupa com essas questões, né, de empatia, verdade, de buscar olhar o próximo, porque, infelizmente, na nossa classe, a gente não encontra muito isso. E toda vez que eu encontro algum colega que pensa dessa forma, assim, diferente, né, que deveria ser igual para todo mundo, mas é diferente. Deveria ser a regra, na verdade. Eu acho que a gente tem que elogiar. Porque, na verdade, todas as qualidades que a gente encontra no outro, a gente deve elogiar. Sim. Porque críticas a gente sempre recebe, mas sim, elogios são poucos. Verdade, Larissa. Se você me permitir, eu queria até contar uma situação que eu passei, né, em Vila Velha que me marcou também. Né? Início do governo, fevereiro, março, se eu não me engano, eu atendo todo mundo. Agendado, não agendado, tá lá, eu atendo. Né? Advogado, parte, contribuinte, eu atendo todo mundo. E passo para a minha equipe. Temos que atender todo mundo e atender bem. O problema não é com a gente, então vai lá na nossa secretaria e tenta resolver. Né? Porque nosso papel, quando eu falo de servir, é isso, é tentar resolver os problemas. Mas teve um advogado que entrou na minha sala, que eu recebi, não conhecia um senhor, com um processo enorme de papel, jogou na minha mesa, bum, deu aquele barulhão. Posso sentar, doutor? Por favor, doutor, senta, fica à vontade. Doutor, eu vim aqui porque eu já não aguento mais esse processo. Esse processo é um processo de uso capião de um apartamento que tem 9 anos. São 9 meses, não. 9 anos. Deu para nascer quantas crianças aí? 9 anos que o cartório expede o ofício para o município falar se tem interesse e o município não responde. A chefe da secretaria falou assim, doutor, pega o processo e fala porque eu não vou mandar mais, que já são 9 anos mandando. E eu tomei um susto. Falei, gente, não é possível. Troço na minha cabeça tão simples, mas 9 anos. Falei, doutor, posso tirar foto aqui do processo, né, do último andamento, e posso ficar com o nome do seu contato? Ele, claro. O senhor me dá só um tempinho que eu te dou o retorno? Não, obrigado. Ele foi embora. Eu peguei aquilo. Em menos de 72 horas, eu já tinha diligenciado, já tinha resposta que não tinha interesse ali do imóvel, óbvio, que não podia ser área pública, um apartamento, né? E já tinha protocolizado, falando que o município não tinha interesse ali, que não era imóvel público, e liguei para o advogado e dei a notícia. Falei, olha, doutor, o senhor esteve aqui na segunda, hoje é quinta-feira, estou te retornando para falar que nós já protocolizamos, inclusive, na linha de que não temos interesse e tal. Ele, muito obrigado e tal, enfim. Passa uma semana, né, e quando a gente está chegando, a gente faz muito enfrentamento, quebra a cultura, né? Vi uma servidora minha e fala assim, doutor, o senhor inaugurou, parabéns, a primeira ouvidoria. Falei, pô, já? Tão pouco tempo, já é a primeira ouvidoria. E aí, quando eu fui ler, esse advogado fez a ouvidoria elogiando a minha pessoa e a equipe, o trabalho diferenciado que ele recebeu em 3 dias de um problema de 9 anos que não se resolvia. Isso, assim, isso eu fico até arrepiado de falar, porque, assim, você tem que se colocar na pele da pessoa, né? E, assim, você receber uma ouvidoria disso assim, é marcante. Com certeza. Sabe? As pessoas vão para a ouvidoria geralmente para reclamar, que é natural, não está funcionando, tem que melhorar, enfim. Mas eu recebi essa ouvidoria que me marcou. E aí está... É uma coisa que na reunião que eu faço lá mensal com a minha equipe, eu levei essa ouvidoria e li para eles. Falei, está vendo como vale a pena fazer diferente? Com certeza. Está aqui um exemplo. Se você não tiver esse sentimento, sabe?
você está no lugar errado, eu falo com eles, assim, eu não estou querendo mandar ninguém embora, mas se eu não tiver esse propósito de servir, de fazer diferente, de, sabe, fazer história, marcar, Sim. eu falo, você tem que fazer outra coisa. E vale para mim também, eu falo com eles, assim, eu faço algo que eu sou apaixonado. Por que você faz bem? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, sabe? Eu me entrego ao máximo, sábado, domingo, eu não tenho dificuldade, final de semana. Exatamente. E faço com exclusividade. Né? Assim, a gente fala muito, o procurador-geral não pode advogar, mas pode ser sócio em escritório de advocacia, mas não pode advogar, exercer a advocacia. Eu fiz a opção de não ser. Porque, sendo exclusivo, né, é algo que eu faço diferenciado. Ainda assim, é tanto trabalho. Assim, eu estou lá, do jeito que eu falo de despachar, eu vou no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público toda semana. Sai na frente, acompanhe de perto as coisas, vou despachar, faço sustentação oral. Estou trazendo isso para a turma também, para criar essa cultura. Mas é isso que a gente precisa realmente, né? Como cidadãos, a gente Sim. realmente gostaria muito de ter essas devolutivas aí, entendeu? Que as respostas fossem ágeis, fossem humanizadas, que a pessoa realmente se empenhasse nos processos, porque ainda mais processos advindo do município, a gente sabe que as causas são complexas, muitas vezes são dolorosas para as pessoas. Então, é um trabalho que realmente você está de parabéns. E a gente precisa enaltecer realmente o trabalho do doutor, diferenciado, obviamente, né? E casa também com a gestão do Arnaldinho, que ele também é uma pessoa diferenciada, vamos dizer assim. Então, se ele não fosse, talvez o doutor não estaria lá trabalhando com ele, não é? Então, acho que os propósitos, as pessoas que têm o mesmo propósito vão se encontrando. Sim. E eu tenho certeza que também não é à toa que o doutor está aqui, porque a gente também tem essa pessoa. Não tem dúvida nenhuma. Estão de parabéns, realmente. E agora eu quero adentrar em relação à questão do livro. O doutor tem um livro, né, que foi publicado. Gostaria de que o doutor falasse um pouquinho, inclusive onde as pessoas que estão nos assistindo possam comprar. Sandra, esse livro ele é fruto de um trabalho do mestrado. Né? O professor Jader, que era meu chefe 2 vezes. Ele era meu chefe e foi meu professor orientador quando eu fiz o mestrado na UFES. Na época eu botei na cabeça que ia fazer mestrado. Já tinha feito pós-graduação. Me preparei para o mestrado da UFES e da FDV. Passei nos 2, acabei fazendo opção pela Federal. Quando acabei a dissertação, e foi muito bacana, a qualificação eu entreguei ela pronta, para ter mais críticas mesmo. O professor Francisco, professor da UFES, procurador da AGU, eu lembro até hoje, assim, ele, olha, gostei muito, fez algumas ponderações, o professor Flávio Chen também, mas ele falou assim, Vitor, está faltando uma coisa aqui no seu trabalho. Eu falei, pois não, doutor. Eu estava escrevendo sobre ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que ninguém fala sobre isso. Ele falou assim, está faltando você fazer uma tabelinha de todas as ADOs. Não. Aí eu falei assim, professor, você está de brincadeira comigo, né? Assim, na hora, não, professor, boa ideia, claro. E acabei de falar assim, vou fazer. Fiz a tabelinha, está lá dentro do livro, todas as ADOs, como é que o tribunal... O livro, eu botei a entre parênteses, eficácia, decisões do STF em sede de ADO. Né? E aí eu fiz essa tabelinha, que acabou sendo fantástica, eu acho, porque ali eu fiz um levantamento de todas as ADINs por omissão do Supremo Tribunal Federal, como o Supremo Tribunal vinha se comportando na matéria. Né? E aí eu falo, minha constatação é que, na verdade, as ADOs não estavam tendo a eficácia devida. Né? O Supremo falava, olha, aqui tem uma omissão inconstitucional que precisa ser sanada, mas dava ciência apenas à Casa Legislativa, e aí falo eu no livro, para querendo fazer. Se não quisesse, continuava do jeito que estava. Em alguns casos, o Supremo até evoluiu e colocou um marco, né, 18 meses, em alguns casos, para que aquela sanção, aquela omissão fosse sanada. Mas também colocou como apenas, não foi um marco como obrigação, mas apenas como um parâmetro. Então, assim, lógico, o livro está nas plataformas aí para venda, mas o objetivo ali foi um pouco trazer esse instrumento, dar um pouco de luz para esse instrumento e mostrar a importância que ele tem, porque quantas omissões poderiam estar sendo sanadas ali, que o Congresso às vezes não enfrenta, numa única decisão. Aí às vezes ficam milhares de mandados de segurança Brasil afora, ações afora. Tem algum exemplo assim prático, só para as pessoas entenderem a dimensão? Lá no livro tem um exemplo muito comum, que é da revisão geral anual.
Esse acho que é o principal exemplo que eu posso dar lá. Né? A Constituição fala que, né, consagra o Instituto da Revisão Geral Anual das Remunerações. Tem vários processos, centenas de processos Brasil afora sobre isso. O judiciário vai naquela linha, né, de aplicar que não cabe a ele sobre o aspecto da isonomia, ou, enfim, sanar essa omissão. Mas numa de impromissão poderia ter resolvido esse problema no Brasil inteiro. Né? Esse é um exemplo que assim, me marcou muito, porque eu peguei esse problema lá na Serra, peguei em Vitória, assim, né? Aqui ainda não chegou para mim, mas assim, eu pesquisei muito sobre isso na hora de fazer a contestação. Então, e o Supremo tinha várias ADOs sobre esse tema, que também chegava à conclusão de botar apenas, fixar um marco para querendo sanar, e não sanava. E aí continua pipocando várias ações do Brasil afora. Entendi. Perfeito. Super interessante. Doutor Vitor, já quero agradecer, né, a sua vinda aqui no nosso podcast. Tenho certeza que descomplicou aí a vida de muita gente, trouxe muita informação boa. Foi super importante porque, inclusive, né, quem mora em Vila Velha e em outros estados, quem vai estar nos assistindo, não conhecido, não sabe de alguns projetos voltados mesmo para o nosso próprio município. Então, informação é poder, né? A gente acabou passando várias informações aqui super importantes, inclusive do trabalho do doutor, do município de Vila Velha, né, em relação ao prefeito em si, e também voltado para quem está lá em casa nos assistindo, os estudantes, bacharéis, advogados, né, doutora Larissa? Acredito que você tem inspirado alguns Com certeza. profissionais. A ideia é essa, né? trazer Alguns mais bacharéis. procuradores para o futuro. Além de questão de trabalho como pessoa, né? Tá um grande exemplo, né? Vila Velha e a Prefeitura está de parabéns. E nos sentimos honrada, né, em tê-lo como procurador aí do nosso município. Obrigado. E qual o recado que você deixa aí para o advogado recém-formado ou bacharel de direito? Né? Primeiro eu queria agradecer a Larissa e a Sandra a oportunidade de estar aqui no podcast. Realmente um momento ímpar, né? Um momento de a gente poder falar um pouquinho da gestão, debater, né? Pegar essas ideias, sabe, Sandra e Larissa, que são ideias sempre boas. Assim, o principal recado que eu daria tem um propósito de vida, né? Assim, qual o propósito que você tem na sua vida? Porque a gente está aqui de passagem. Verdade. Eu peguei a minha vida como servir, né? Servir ao próximo da melhor forma. Eu costumo falar que assim, a gente precisa olhar o passado das pessoas para ver quem é, né? O prefeito usou até uma frase que ele fala muito na cidade, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Ele fala o seguinte: olha, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, o que eu tento fazer? Ser esse exemplo para arrastar essa turma. Então, a turma que está aí estudando, está formando, né? A carreira de procurador ela é uma carreira magnífica. Você tem lá a parte da consultoria administrativa, você vai dar pareceres, né? Vai orientar, vai sentar com o secretário, com o servidor, com o contribuinte, vai orientar ele juridicamente o que tem que fazer ou não. Acabei até esquecendo de falar, vou falar aqui agora, lá na Procuradoria de Vila Velha, a gente estabeleceu lá em lei e já criamos 13 pareceres padrões. O que é parecer padrão, Vitor? São pareceres em que temos temas repetitivos. Exemplo, Legal. Prorrogação de contrato contínuo. Todo ano passava lá mais de 600 pareceres para eu dar sobre esse tema. Agora o parecer padrão não passa mais, então o que eu ganho? Eu ganho de velocidade. Com certeza. E está tudo no nosso site. Né? O bom é isso. Quero ver como é que a Procuradoria pensa. Entra no site de Vila Velha, depois entra na Procuradoria. Lá vai estar lá todos os pareceres padrões, 13 no total que estão lá, que a gente veio para facilitar também quem está de fora entender como é que a Procuradoria pensa. Estabelecemos também, criamos, né, na lei orgânica, o Conselho Pleno da Procuradoria, Conselho da Procuradoria Geral. O que é esse conselho? Lá não existia esse Conselho Pleno. Tinha em Vitória, tinha em Serra, mas não tinha em Vila Velha. O conselho é como se fosse o Pleno do Tribunal de Justiça. Todos os procuradores participam, temas sensíveis a gente encaminha para lá. Também vamos estar disponibilizando isso no site para as pessoas verem, pensar, olha como é que a Procuradoria pensa nesses temas. Legal. Mas a mensagem final para a turma é, gente, a Procuradoria é realmente fascinante, sabe? Você tem a área administrativa, você tem a área judicial, você tem a área tributária fiscal, você tem uma gama ali dentro de oportunidades, né? E lidar com pessoas, transformar a vida das pessoas.
as coisas que acontecem na cidade passam pela Procuradoria, né? Eu falo que a gente tem que ter uma Procuradoria aberta. Eu falo muito isso. A Procuradoria tem que ser aberta para acolher todo mundo, para acolher ideias, né? Inovar, né? E também atender todo mundo bem, mas também ter a sensibilidade das políticas públicas que vão transformar a vida da pessoa lá na ponta. Às vezes não dá para fazer um determinado caminho, mas eu converso, procurador, fala o caminho que dá então. Se por aqui não dá para fazer um pregão eletrônico, mas dá para fazer o quê? Uma concorrência pública? Já fala que dá para fazer concorrência pública, dá para fazer uma concessão. Vai além, não seja, sabe, que perguntou isso, vou responder sim ou não. Vai além. Então, assim, o principal propósito da Procuradoria é esse, é defender o município, né? É gostoso demais você poder, sabe, transformar a vida das pessoas. Eu vou para as inaugurações, eu vou nas ordens de serviço. Hoje, semana passada, retrasada, nós inauguramos o CAPS-I lá em Jabaeté. Isso, como diz o prefeito Arnaldinho, é quebrar os muros invisíveis. Ele era em Itapuã, saiu da área nobre, foi para a área menos nobre na cidade, na região 5, mas é a área que tem mais demanda sobre isso. Né? Saiu na capacidade de 311 atendimentos para 1.900 e pancada. Então, assim, com a estrutura adequada pela instrução normativa do Ministério da Saúde, isso é transformar a vida, sim, sabe? Isso vai passar na Procuradoria, sabe? Uma obra que está lá, que precisa ver se vai ter o reajuste, não vai, porque se não tiver vai parar. Então, lógico, dentro da legalidade, mas essa sensibilidade você tem para transformar. Às vezes chega o secretário lá, apavorado, Vitor, como é que a gente vai fazer aqui de saúde? Porque o PA de Cobilândia, estou sem médico. Não, vamos fazer o endereço atendido, vamos fazer a nova licitação da UES que tem que fazer, já amplia, já coloca tanto o PA da Glória como lá junto. Então você ajuda a pensar a cidade, sabe? Pensar lá na ponta. E eu fecho com a seguinte fala: servir é bom demais, gente. Como você chega em casa, você olha para o olho da sua esposa, das suas filhas, né? No meu caso, 2 meninas. Eu olho para assim, o que a gente está fazendo para o futuro, o que a gente está deixando, sabe? Porque nosso papel é esse, é passar e deixar um legado, coisas boas, fazer o bem. Quando me atacam, eu respondo com bem. Me atacaram, falaram isso de você, falaram aquilo. Deixa falar. Quem foi? Fulano. Vamos fazer o bem para ele. Sabe? A melhor resposta é essa, é dar o bem, até mesmo quem a gente quer o mal. Eu falo muito isso. Arrasou, gente. Maravilhoso. Depois uma bela disso, mensagem, não tenho o né? que dizer. É verdade, gente. Depois disso, fica só o exemplo, né, a ser seguido. Então, vocês aí de casa que estão nos assistindo, já acompanha aí o Descomplica Cast, né, doutora Larissa, no canal do YouTube do programa Descomplica. Deixe suas dúvidas, seus comentários, a gente vai respondendo ao longo dos programas. Verdade. Também acompanha aí, se você não baixou, baixe o Spotify, que você também poderá assistir o Descomplica Cast, né, doutora Larissa? No Spotify. Às vezes no carro, gente, terceira ponte, quando estiver engarrafada. Verdade, fica a dica aí. Com certeza. E também para fechar, gostaria de convidar todos os advogados, venha para a OAB de Vila Velha. Estamos com várias comissões temáticas maravilhosas, principalmente também agora aqui, da Direito Ambiental e agora da Direito Médico e da Saúde. Que a doutora Sandra agora é presidente. Então, já Descomplica, já segue a gente aí no canal do YouTube, na rede social, porque a gente tem muitos projetos para serem desenvolvidos para toda a classe e também para toda a sociedade. Isso aí. Então é isso, gente. Bora descomplicar.